Depois daquele vídeo sobre compreensão textual que nós trabalhamos na última aula, eu fiquei pensando como que a gente poderia dar continuidade à, à gama de possibilidades de entender compreensão. E foi aí que eu recebi um vídeo de uma menininha italiana. Eu vou colocar ele em seguida, vamos dar uma olhadinha nas expressões dela, nos gestos, no tom de voz, porque eu penso que só alguns de vocês saibam italiano, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesses aspectos. Corre lá para ver o vídeo. Vamos lá? Piangono tutti? Sì, tutti. Ma allora sono modelli e mi fa male la testa però. Punto e basta. A te ti fa male la testa? Ma a me. Mm. Perché te non mi fa male la testa a me. Quero que Che vocês non observem fare così che c'ho freddo. a gesticulação Non dela, fa costruire, non fa giocare, o non modo fa dela falar. piangere, non mi fa... Non mi fa... Vocês perceberam então alguns aspectos importantes ali daquele vídeo, que é a carga expressiva que ela coloca nos gestos, que é também o tom de voz dela que vai modificando conforme ela observa ali as orientações da pessoa que está conversando com ela. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Nós vamos ver hoje umas questões relacionadas à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Vamos lá para a aula? Fala pessoal, tudo bem? Olha só, depois da gente ter visto esse vídeo de introdução, agora acho que pode ser interessante a gente começar a analisar o que seja então linguagem verbal e não verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pensar no vídeo. Ela consegue passar a mensagem dela ou ali a discussão a qual ela se propõe de forma oral, não é verdade? E então ela articula a fala e tenta organizar o pensamento para dissuadir a pessoa de alguma coisa. Acho que ela quer dormir ou ela não quer ir dormir, alguma coisa assim, né? Mas vamos dizer que a gente não saiba muito bem o italiano e a gente só tenha as informações, então, das expressões faciais dela, né, das expressões faciais. A gente consiga observar a gesticulação, a gente também consiga verificar ali a ênfase da postura dela, a postura que ela adota no corpo, não é verdade? A gente consegue ter algumas informações com base nisso. Então, o que seria então linguagem verbal e não verbal? Linguagem verbal e não verbal, ela muitas vezes ela não aparece separada. Ela aparece em um conjunto, não é verdade? Só que tem alguns momentos em que uma é mais predominante que a outra, tá bem? Então vamos pensar uma coisa aqui. Num texto escrito, a linguagem não verbal, ela aparece? Não, né? Por isso o texto escrito e o texto oral, eles fazem parte do conjunto de linguagem verbal. Ô, professor, eu não entendi muito bem. Olha só, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas quando a gente fala especificamente de linguagem verbal, a gente separa. A gente separa a fala e a escrita. Tudo bem? Lembrando que na escrita a gente vai ter os sinais de pontuação para poder indicar ali as marcas então de oralidade, de término do raciocínio, de uma expressão mais enfática, né? Eu falo com mais força alguma coisa, de uma expressão mais emotiva, e aí eu coloco o ponto de exclamação, né? Então, os sinais de pontuação, eles vão tentar nos aproximar ali do que nós desejamos declarar quando falamos, tudo bem? Mas, especificamente a linguagem escrita, ela faz parte do conjunto chamado linguagem verbal,
onde o não verbal, por vezes, ele não aparece. Tá bem? Por que eu falo por vezes? Nós vamos ver mais adiante que nós podemos ter a escrita associada a elementos não verbais. Por enquanto, só guardem isso. Linguagem verbal, a gente tem a fala, a oralidade, e a escrita, através das nossas letras alfabéticas, né, da nossa produção, então, textual, tá bom? Das nossas produções textuais. Tá, e agora em contrapartida, a gente então tem a linguagem não verbal, e ela faz muito parte do nosso cotidiano. Observe então, por exemplo, a face da mãe, né? Vamos recordar a face da criança. Na face da criança, a gente pode ver uma certa indignação, não é verdade? Os gestos dela demonstram também ali uma não aceitação de alguma coisa. A postura indica a mesma coisa. Ou seja, nós comunicamos também, nós conseguimos comunicar também através, então, da face, dos gestos, da postura, de como nós andamos, do tom da voz. Se eu falo de uma maneira um pouco mais forte, eu causo um determinado impacto na pessoa. Quando eu falo num tom mais suave, eu também causo um determinado impacto. Então, se eu falar uma palavra, às vezes, eu posso dizer uma palavra hostil, e eu de algum modo ofendo a pessoa. Mas se eu ofender num tom de voz, então se eu ofender a pessoa num tom de voz ameno, num tom de voz calmo, a mensagem ela chega ambígua, ela chega com conflito, né? Ela chega com conflito, e aí eu tenho uma mensagem que na verdade não afeta tanto. Agora, se eu ofender uma pessoa, não é bonito ofender, pessoal, né? Mas eu estou usando aqui como exemplo. Se eu ofender uma pessoa num tom hostil, nervoso, né, áspero, claro que eu vou gerar um maior conflito, eu vou gerar aí uma discussão, eu vou gerar alguma coisa que não seja interessante, né? Porque o conflito, ele às vezes impede o diálogo, né? E nós sempre buscamos o diálogo. Então tá. Professor, eu compreendi então que existe linguagem verbal e existe linguagem não verbal. Eu entendi também que a linguagem verbal ela é através da fala e da escrita, e a linguagem não verbal ela pode ser comunicada através da face, do gesto, da postura, do ritmo do corpo, o tom da voz, o estilo. Mas o que é esse estilo aí, professor? O estilo é o estilo mesmo, como a pessoa se veste, tá bom? Além disso, a gente pode pensar algumas outras questões vinculadas à questão da linguagem não verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá para este quadradinho aqui, ó, de baixo, esse quadradinho de baixo. Olha só, nesse quadradinho de baixo, o autor, que é o Birk e a Kesk, eles, um artigo de 2008, eu vou deixar na descrição do vídeo, ele fala o seguinte, olha só, a gente pode comunicar também através das cores, né? A gente pode comunicar através dos gestos, a gente pode comunicar através do sorriso, por exemplo. A gente comunica, pessoal, na medida em que nós desejamos declarar alguma coisa para alguém. Nós desejamos comunicar alguma coisa para alguém. E essa comunicação, ela é dada de uma forma bastante holística. O que é holística? Muito ampla, né? Muito ampla. E essa amplitude, ela compreende, então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse textinho. Olha só. Comunicamos-nos, inclusive, através da escolha de cores que usamos nas roupas, nos meios de transporte adotado. Como assim o meio de transporte adotado? Olha só. Para que eu uso um carrão? Para que eu compro um carro? Para que eu compro um carro que realmente vale bastante, né? Que ele vale aí... Eu compro uma Ferrari. Por quê? Por que eu compro uma Ferrari? Será que eu não desejo, através disso, comunicar alguma coisa? Será que eu desejo mostrar o meu status social? O meu status social? Será que eu desejo mostrar o meu status social?
será que eu não desejo mostrar aí a minha classe social? Será que eu não estou buscando também uma certa diferença com relação a classes mais baixas? Será que eu também não estou demonstrando aí os meus valores? Por que eu compro um carro que vale, por exemplo, um apartamento? Ele anda como os outros e o que ele comunica? Então, na linguagem não verbal, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: o que as coisas mesmo, as coisas que compramos, o que as coisas comunicam? Por que eu preciso ter o celular mais caro? E por que esse celular, na verdade, ele se torna um símbolo de status? Quem que faz isso? Não é verdade? Então tá. Deixando essas provocações com vocês, olha que interessante. Tais formas do comunicar, ou seja, eu tenho várias maneiras de comunicar. Aqui no caso ele deixa claro não verbal, que se nos revela então a situação econômica, a situação cultural, os gostos e as experiências do sujeito, além de uma série de outras coisas, como eu disse aqui, valores e classe social. Revela o que queremos que pensem de nós. Então, o que nós queremos que pensem de nós? O que nós desejamos que pensem da gente quando a gente se veste de um determinado modo, quando a gente usa um determinado produto e mostra esse produto? Por que a gente faz isso? Acho que não é uma reflexão que nós tomamos ou fazemos no nosso cotidiano, não é verdade? Então tá. A partir dessas provocações e de compreender que a linguagem não verbal ela também atravessa outras questões de cunho social, cultural, né? Vamos deixar em destaque essa questão do social. Vamos deixar em destaque essa questão do social, né? E também cultural. Por quê? Porque a cultura, ela, através dos seus objetos, através das suas práticas de consumo, ela também demonstra o que ela entende como valor, o que ela entende como ética, o que ela entende como um critério de classe social. Tá bem? Então, a partir dessas provocações, eu gostaria que a gente visse uma pesquisa do Albert Mehrabian, e nessa pesquisa ele constata, mas olha só, é importante deixar claro que essa pesquisa ela é controlada, ou seja, ela é feita em laboratório, tá? Os participantes só puderam dizer uma única palavra relacionada a uma fotografia, e quando a imagem, olha só, questão importante e ela deve ser explicada aqui, o participante então, quando ele ficava em dúvida entre a palavra e a expressão, ele optava então pela expressão visual. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aqui embaixo a gente vai ver melhor isso. Se a sua mãe fala assim, ela fala para você, adorei, alguma coisa que você fez. Então você faz alguma coisa, faz um desenho, aí sua mãe diz, nossa, que lindo. Ou você faz uma arte e ela diz a mesma frase, nossa, que lindo. O que acontece? Quando você observa, então, a face da mãe, quando você observa ali os traços que ela deixa expresso, né, através do desgosto ou da felicitação, então você faz uma coisa boa, ela fala, nossa, que lindo. A fala, ela corresponde à expressão não verbal. Agora, quando não corresponde, você então compreende aquela mensagem de uma maneira inversa. Então, a gente está vendo o quê? A gente não viu que o tom de voz, a gente não verificou que as expressões, ou seja, as expressões da face, elas comunicam alguma coisa? Então, quando tem conflito na mensagem, a gente confia muito mais nisso daqui do que na expressão da palavra. É só isso. Tá bem? Vamos dar uma olhada aqui, antes da gente ver um pouco do que está escrito aqui embaixo, vamos dar uma olhada nos componentes da comunicação, segundo a pesquisa do professor
Albert. Ele diz o seguinte, que os componentes da comunicação, 55% é não verbal. Nessa pesquisa que ele fez. 38% é vocal, ou seja, incluindo o tom de voz, né? A inflexão, a altura, essas coisas. E apenas 7% tem a ver com as palavras. Olha só como que essa pesquisa, uma pesquisa, vamos voltar, né? Uma pesquisa controlada, ela deixa claro para a gente o quão importante é a linguagem não verbal. Quanto importante a linguagem não verbal ela nos é, tá bem? E aí, aqui embaixo tem um caso importante do Freud. Olha só, existem conflitos entre a linguagem verbal e não verbal? Aí o Freud vai falar o seguinte, né? Vai narrar um fato em que tinha uma paciente dele que ela ficava, quando ela falava do noivo dela, ela deixava transparecer ali, através do gesto, que ela retirava a aliança do dedo e colocava de novo, retirava e colocava a aliança, que na verdade ela não tinha muita segurança com relação ao relacionamento dela. Então, embora ela falasse do relacionamento de uma determinada maneira, vamos dizer que ela falasse bem do relacionamento, do casamento dela, como ela retirava a aliança, aquele gesto também era representado pelo Freud, um psicanalista bastante famoso na história da ciência da psicologia. Conseguia compreender que o significado do relacionamento ou alguma coisa no relacionamento não estava de acordo com o que ela falava. Ela podia estar falando alguma coisa boa do relacionamento, mas, na verdade, alguma coisa estava errada ali no relacionamento. E mais adiante ele diz que vieram à tona, então, as questões do relacionamento, os problemas do relacionamento, né? Então, a palavra dizia uma coisa, mas o gesto, a linguagem não verbal, dizia outra. Olha que interessante. Será que o nosso cotidiano é assim também? Pessoal, para terminar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui no conceito de linguagem que nós estamos adotando. Eu recomendo vocês irem lá no CEALI, o glossário CEALI, ele está disponível aqui no site ceali.fai.ufmg.br, tá bem? O professor Marcos Banho, ele declara o seguinte, que linguagem tem bastantes significados, mas a coisa mais importante é que linguagem, num primeiro momento, ele é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos comunicar. Mas, além de comunicar, né, essa capacidade cognitiva, a gente pode... o que seria comunicar? Seria expressar as nossas emoções, seria adquirir novos conhecimentos, né, através da capacidade da linguagem, da comunicação, adquirir novos conhecimentos. A gente pode também produzir, né, novas palavras, por exemplo, a gente pode produzir novos conhecimentos, pode produzir simbolicamente elementos do nosso dia a dia, né? No caso aqui, a gente pode produzir, por exemplo, uma obra de arte, né, e ela simbolicamente representar alguma coisa. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente na segunda aula. E a gente pode transmitir conhecimento. Professor, será que esse conhecimento ele chega a ser transmitido? Depende muito do outro, né? Eu sou o emissor aqui, né? Eu sou o emissor dessa comunicação, mas o meu receptor, ele também constrói o texto, né? Na verdade, ele é coprodutor do texto. O que significa isso? Nós vimos lá na terceira aula de comunicação, né, sobre a questão da comunicação, sobre compreensão. A gente viu que o receptor é extremamente importante. Então, se você não estiver atento e realmente com vontade de aprender, vontade de compreender essa aula, aí a gente pode ter um prejuízo, pessoal, com relação àquilo que o emissor deseja, que é, no caso aqui, tentar desenvolver os conceitos de linguagem verbal e não verbal. Uma outra definição importante, pessoal, é que olha o que o professor diz, todo e qualquer sistema de signos empregados pelos seres humanos na produção de sentido, ou seja, para expressar a
capacidade de representação da experiência e do conhecimento. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós usamos linguagem, pessoal, para poder falar sobre coisas que nós sentimos, sobre coisas que nós vivemos e sobre também conhecimentos que nós adquirimos, tá bem? É a partir dessa amplidão aqui, dessa ampliação do conceito de linguagem que a gente começa a ver sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Por hoje, então, é só. A gente continua na próxima aula a falar sobre os exemplos que nós podemos encontrar aí no nosso cotidiano, tá? A gente selecionou algumas imagens ali do Instagram e também algumas delas, né, que vão misturar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Vamos aprender ali o conceito de linguagem híbrida ou linguagem mista. Não deixem de acompanhar a próxima aula. Um grande abraço do Prof.